nosso amado Senhor Jesus seja com cada um de nós. Hoje, dia 6 de janeiro de 2022, e estaremos tratando do capítulo 6 do livro de Provérbios, né? Provérbios do dia, hoje, para o dia 6 de janeiro. Ele começa nos falando sobre promessas perigosas. Como sempre menciono, a palavra de Deus tem instrução para todas as áreas da nossa vida. E ele vai justamente começar nos falando de algo que talvez esteja bem nítido, bem presente na nossa vida diária. E Salomão nos dá orientações. Então vamos à palavra do Senhor. Ele começa nos dizendo assim: meu filho, se você se ofereceu como fiador do seu próximo por meio de um aperto de mão, dando a sua palavra, você agora está preso nesta armadilha, né? Fiador, fiança, uma coisa que muitas vezes nós talvez já oferecemos este serviço, né? Ou este favor a alguém conhecido, ou muitas vezes já dependemos deste favor de alguém, né? A fiança. Então ele está falando sobre você ser fiador de alguém. Ele está nos orientando que quando você faz isso, você está amarrando a sua vida à vida dessa outra pessoa. E na verdade, nós vemos muitos casos de pessoas que tiveram sérios problemas e muitas vezes até perderam a sua própria moradia devido a ter sido fiador de alguém. Geralmente você é fiador de alguém em quem você tem confiança, né? E muitas vezes você confia de que aquela pessoa ela vai ser íntegra para estar saldando ali a dívida que ela empenhou, né? Tanto com você quanto com o dono de uma propriedade ou de algo que ele necessite que você seja fiador. Então você está o quê? Colocando a sua palavra para alguém, ou o seu bem precioso que você tem, seja um imóvel, seja um automóvel, seja algo desta maneira, que muitas vezes aquela pessoa que veio te pedir aquele favor não honrou com o compromisso, porque lhe falta o caráter, né? Porque lhe falta a palavra, né? A palavra é algo muito importante. E aqui Salomão já começa justamente falando de promessas perigosas, porque quem de nós, né, já não se meteu com uma promessa que é perigosa? Quem de nós já não fez algo com boa intenção, mas do outro lado recebeu uma moeda de troca de má intenção, que acabou nos causando problemas? Quantos não emprestaram? Hoje é raro, né? Não se usa muito talões de cheques, mas quantos já não emprestaram ali uma folha de cheque a alguém, né? Ou várias folhas de cheque para que aquela pessoa pudesse comprar algo e ela colocou ali a palavra dizendo: não, pode deixar que todo mês eu vou saldar a minha dívida. E aí você teve que muitas vezes ir lá no banco saldar aquele cheque, porque senão você ia ter problemas financeiros. Ou muitas vezes o seu nome foi parar num Serasa ali, num SPC. Por quê? Porque o seu nome, aquela pessoa não honrou o compromisso que ela fez com você e acabou prejudicando o seu nome. Então são o quê? Ligações perigosas, né? Ou promessas perigosas. Ele continua nos dizendo aqui: então, meu filho, visto que você caiu nas mãos do seu próximo, isso quer dizer de alguém que você confiou, faça todo o possível para sair dessa armadilha bem depressa, né? Não tarde, saia logo, porque você está preso ao seu amigo pelo compromisso que assumiu, né? Muitos podem ouvir e dizer: amigo, Jane, que amigo é esse? Um bom amigo não lesa a vida do outro. Só que muitas vezes uma boa amizade é terminada justamente porque no momento de confiança aquele outro não honrou com a sua palavra. E nós vemos inúmeros casos
nós podemos mencionar, ou talvez você já tenha na sua vida algum caso que você possa mencionar a respeito disso, né? Então ele continua dizendo aqui: procure esse amigo, humilhe-se e insista com ele. Isso quer dizer, vá lá, mostra a ele, né, que ele tem que ter palavra, que ele tem que honrar aquilo que ele prometeu que faria. Mostra a ele, olha, você vai me prejudicar se assim você não cumprir com a sua palavra, né? Mas por causa de quê? Porque você foi fiador de alguém, né? Você confiou na palavra de alguém. E a Bíblia está nos ensinando que nós devemos, pensar muito bem antes de fazer essas coisas. Não é porque é um irmão em Cristo que ele vai honrar com o seu compromisso. Não é porque é um primo, é um parente que ele vai honrar com o compromisso. Não é porque é um amigo desde a infância que vocês conviveram juntos que ele vai honrar com o compromisso. Isso é algo muito sério, né? E muitas vezes quando nós tomamos a atitude de dizer, olha, você me desculpe, mas eu não posso ser fiador de ninguém. Não faz parte da minha índole, eu realmente, nem para o meu filho, nem para o meu primo, nem para o meu pai eu faço isso, né? As pessoas muitas vezes olham e dizem assim, nossa, mas aquela pessoa é muito má, mas aquela pessoa, como assim? Que ruindade no coração. Mas talvez porque você já passou uma situação dessa e não quer enfrentar novamente uma situação difícil. Ele continua assim, se você conseguir escapar, se salvará como a gazela que escapa do caçador, como um pássaro que foge do alçapão. E ele nos diz a respeito depois do preguiçoso, da preguiça. Ele diz assim, ei preguiçoso, observe bem as formigas, olhe os seus caminhos e seja sábio. Esses dias eu falei a respeito, do cachorro, da fidelidade do cachorro. E agora aqui Salomão nos fala sobre as formigas. Então, nós devemos sim observar os animais, porque eles nos ensinarão lições preciosas. E aí Salomão nos fala aqui a respeito da formiga. Por quê? Porque a formiga não tem preguiça. Ele fala assim, elas não têm supervisor, nem oficial, nem governador para dar ordens. Por quê? Porque às vezes você pensa, mas o fulano não pediu, eu não vou fazer. Mas se a minha mãe mandar, eu não vou arrumar meu quarto. Mas se o patrão não pediu aquele relatório, eu não vou emitir. Então ele fala, observe as formigas. Elas não precisam que ninguém mande nelas. Por quê? Porque elas sabem aquilo que elas têm que fazer e elas fazem. Então ele continua dizendo aqui, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisões para o inverno. Isso quer dizer, ela está pensando além. O preguiçoso, ele quer viver ali, o seu dia. Hoje eu tenho aqui comida para comer, tá bom. Mas ele não se preocupa se no seu armário tem provisão, ele não se preocupa se o inverno está chegando e as coisas ficarão difíceis. Ele simplesmente quer viver ali, tem comida para comer, hoje está bom, né? O preguiçoso, ele não pensa no amanhã. O preguiçoso não pensa que hoje ele é novo, tem vigor e forças, mas que ele está caminhando para o envelhecimento e que suas forças acabarão e que ele ficará dependente de ter se preparado na sua juventude para poder ter uma velhice segura. Então, ele continua dizendo aqui, preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Até quando você vai ficar assistindo série da Netflix? Até quando você vai ficar aí simplesmente achando que o trabalho vai bater à sua porta? Sacuda a poeira, levante-se, vá em frente, para que não venha o dia de inverno amanhã e você passe necessidade. Ele diz aqui, quando você se levantará da sua boa vida? Deixe-me descansar só um pouquinho, diz o preguiçoso. Vocês são muito afoitos. Vocês são muito agitados. Calma, deixa eu viver a minha vida na tranquilidade, né? Não é assim que diz o preguiçoso? Sim. Descanse, cruze os braços mais um pouquinho. E a sua pobreza chegará de repente.
e como um ladrão, e a sua necessidade cairá sobre você de surpresa, como um bandido armado. Isso quer dizer, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Se esforce hoje, porque hoje é o tempo que o Senhor te dá vigor e saúde, porque você não sabe o dia de amanhã. E muitas vezes amanhã virá uma dificuldade tão repentina que aquilo te pegará de surpresa e você ficará: e agora? O que eu faço? Então, este provérbio, a palavra do Senhor quer nos exortar para que a gente se ligue. Ele continua dizendo aqui, né? Aí ele vai começar a falar sobre o homem mau, né? É o homem mau de coração perverso. Ele fala assim, o perverso, o homem inútil, não tem caráter e suas palavras são maldosas. Ele demonstra suas verdadeiras intenções com piscar de olhos, com o movimento dos pés e por meio de sinais com os dedos. Isso quer dizer, quem vai fazer a maldade, não precisa de muito não. Ele fica ali pensando, tramando e num estalar de dedos, ele faz a maldade. Seu coração está cheio de engano e ele passa o tempo todo planejando novas maneiras de fazer o mal e espalhar ódio entre outras pessoas. Cuidado! Esse provérbio quer nos ensinar cuidado com aquele que vem com palavras mansas, mas que tem um duplo sentido para muitas vezes influenciar negativamente o seu coração a respeito de outro. Tome cuidado, isso é alguém perverso de coração. Isso é alguém que está procurando fazer a maldade. Ele fala aqui, por isso a desgraça virá de repente e ele será destruído subitamente e não haverá remédio para ele. Quem pratica essas coisas, olha, ainda é tempo de conserto, ainda é tempo de você pedir perdão a Deus, ainda é tempo de você mudar o seu coração, senão, de repente, no estalar de dedos, tudo virá o juízo de Deus sobre a sua vida. E aí a destruição será total. Aqui diz, por isso há 6 coisas que o Senhor odeia, né? Falando a respeito do caráter de Deus. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Nossa, gente, o Senhor tem ódio no coração, ele odeia estas 6 coisas. E uma última, que é a 7ª, ele simplesmente detesta. Olhos arrogantes, pessoas que olham as pessoas de cima e dizem que eu sou melhor. Arrogância no coração. A língua mentirosa, pessoa que mente descaradamente e não fica com a bochecha rosada de vergonha de estar mentindo, simplesmente mente descaradamente. Mãos que derramam sangue inocente, pessoas que por maldade, por inveja, matam pessoas inocentes. Ele continua dizendo aqui, o coração que só pensa em fazer o mal, pessoas que passam ali muitas vezes noite em claro maquinando o mal contra o outro, contra o seu próximo. Os pés que se apressam a fazer o mal, pessoas que correm, que caminham depressa para estar estabelecendo algo que não é bom, é do mal, é para a destruição de alguém. A testemunha falsa que profere mentiras para prejudicar alguém, né? Pessoas que descaradamente muitas vezes recebem dinheiro, aonde, essa tem que ser a sentença dada. Você tem que mentir e falar isso que eu tô te falando, com esses detalhes, para prejudicar o outro. Então é o que? A testemunha falsa que profere mentiras. Não, eu vi sim, foi ele. Quando aquela pessoa muitas vezes não estava nem lá naquele lugar, como nós vemos hoje em dia tantas pessoas sendo presas, né, injustamente. Por quê? Porque alguém testemunhou falsamente a respeito de algo que não viu. Então ele continua dizendo aqui, e o que espalha, que é a 7ª coisa, o que espalha discórdia entre irmãos. Pessoas que têm prazer
em falar mentiras e espalhar discórdias. Se eu falar isso, o fulano vai pensar isso. E aí eu vou conseguir o meu objetivo. Pessoas que espalham discórdias, que falam aquilo que não é verdade, né? Que falam palavras de duplo sentido, simplesmente para ver o circo pegar fogo, como diz o ditado. Então o Senhor detesta esse tipo de gente. Por isso a palavra diz: examine o homem a si mesmo. É para que você examine seu coração e veja as suas intenções. E se houver alguma má intenção, peça perdão ao Senhor e Ele está pronto a te perdoar. Mas também mude a sua atitude. Não volte a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Ele diz aqui: meu irmão, obedeça aos mandamentos do seu pai e nunca deixe de seguir os conselhos da sua mãe. Está falando de filhos. Filho, conselho do seu pai e da sua mãe, né? Tem filhos que falam: ai mãe, tá bom, não quero ouvir. Ai, não fala. A palavra de Deus está dizendo: ouça o conselho, ouça. Ele fala aqui: pois esses mandamentos são como uma lâmpada e as instruções como luz e as correções da disciplina são caminho para uma vida feliz, né? E aí, depois ele fala novamente, Salomão vai mencionar a respeito do adultério. Adultério é uma coisa complicada, querido. Adultério é uma coisa que não agrada ao Senhor. E é mencionado aqui no livro de Provérbios várias vezes. Foi mencionado no capítulo 5. Agora ele menciona aqui nesse trecho, no capítulo 6. Ele fala o quê? Que os mandamentos são como uma lâmpada. Então, uma lâmpada que ilumina, vai iluminar a sua mente para que você tenha compreensão. E as instruções, como a luz, e as correções da disciplina são o caminho para uma vida feliz. Para quê? Para evitar que você seja vítima da mulher imoral. Ele fala novamente. E das palavras doces e mentirosas da mulher adúltera, aquela que já é compromissada, mas que pula a cerca, como diz o ditado popular, né? Pula a cerca. Por quê? Porque não está feliz ali dentro do seu lar, não tem prazer no seu casamento, mas está sempre olhando a vida do outro e querendo destruir. Então ele fala aqui: não cobice em seu coração a beleza dessa mulher. Que nem eu falei anteriormente: por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Nem se deixe atrair pelos seus olhares provocantes. O preço de uma prostituta se reduz a um bocado de pão. Entre outras palavras, uma pessoa que se prostitui para conseguir sobreviver se reduz a um bocado de pão. Você passa na rua, muitas vezes você vê as prostitutas ali paradas nas esquinas, e se você for parar ali e perguntar quanto ela cobra, você vai dizer: meu Deus, só isso? Para dar o seu corpo e para fazer qualquer coisa que queiram? E por quê? Porque aquilo é por sobrevivência. Então ele fala aqui: mas a mulher adúltera, aquela que tem um lar, que é sustentada por um marido, ele fala que tem marido, anda à caça de vidas preciosas. Ela olha o seu relacionamento, ela olha o seu casamento e ela tem inveja e ela quer destruir a sua vida. E ela vem com sedução, com beleza, com palavras doces, mas que no fundo te levarão à sepultura, como já é mencionado aqui. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Diz Salomão. Tá louco? Pode alguém andar sobre brasa sem queimar os pés? Assim acontece com alguém que rouba a mulher de outro homem. Tá falando, preste atenção, meu irmão, preste atenção, minha irmã. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Não tem como você sair bem dessa história. Sempre haverá um prejuízo. Os homens não desprezam o ladrão que rouba para saciar a alma, quando ele rouba para matar a fome. Porém, se for apanhado em flagrante, terá de pagar 7 vezes o valor que roubou, mesmo que para isso seja preciso vender tudo o que tem.
Só mesmo um homem sem juízo seria capaz de roubar a mulher de outro homem. Ele fala, só mesmo alguém que deseja destruir a sua própria vida faria uma coisa dessas. É loucura, loucura. O seu destino será sofrimento e a sua vergonha nunca se apagará. Ficará ali um carimbo marcado a respeito disso. Porque o marido traído ficará furioso, dominado pelo ciúme, não terá misericórdia quando se vingar. E nós vemos isso no telejornal todos os dias. Todos os dias, se você assistir um telejornal, você vai ver ali o caso de um marido que foi lá e matou o namorado da ex-mulher, né? Que foi e se vingou. Porque a Bíblia está nos ensinando isso. O que acontecerá quando isso acontecer? Haverá morte. Porque aquele marido traído, ele ficará tão desorientado, né? Que ele vai o quê? Mesmo que seja para destruir a sua própria vida, né? Ele não está nem aí. Ele vai e quer fazer justiça com as próprias mãos. Então ele fala, ele não aceitará qualquer pagamento, nem os melhores presentes acabarão com a sua raiva. Mesmo que tenha alguém que vá ali e aconselhe e diga, cara, bota a cabeça no lugar, põe a cabeça no lugar, já passou, ela foi, ela não quer mais. Ele não quer saber. Ele dia e noite maquina a vingança. E nós vemos o resultado disso todos os dias no telejornal. Fulano foi lá e matou o namorado da ex-mulher. Foi lá e matou a ex-mulher. Por quê? Por causa de adultério. Por causa de traição. Isso é muito sério. E a palavra de Deus justamente enfatiza isso. Para que nós possamos abrir os nossos olhos, né? E nos atentarmos para não cairmos nesse tipo de armadilha. Então este é o capítulo 6, que nos fala sobre a importância de você preservar o seu nome, de você não se meter em ser fiador de alguém, por quê? Porque isso pode te prejudicar. Também a respeito do coração maldoso do ser humano e também a respeito do adultério, novamente é mencionado este capítulo 6. Que você possa refletir sobre essa palavra, né? Leia o capítulo 6 aí na sua casa, medite em tudo isso que a palavra de Deus está nos ensinando e compartilhe o vídeo com alguém que precisa se fortalecer na sua fé. Que Deus te abençoe e fique na paz.